Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreas. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, para você, muito boa tarde. São 6h09, este é o Fute Rio na geral desta gloriosa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018. E você ligado a partir de agora com a gente na transmissão mais carioca da sua internet. Este é o Fute Rio na geral, com debate, informação, notícia, opinião até às 8 da noite, com tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro. Fute Rio na geral, sempre toda segunda e sexta, às 6 até às 8, aqui em futerio.net, no oferecimento de Furna 60 anos, energia que se renova dia após dia, criativo design e comunicação com criatividade, e em GEAC Construções, ligue 2580-1334. Hoje no Fute Rio na geral tem tudo que rolou na penúltima rodada da Taça Guanabara, vitória da Portuguesa, dependendo apenas de si para chegar à próxima fase, mas o Boa Vista também. Lembrando que na próxima rodada, no próximo fim de semana, tem Lusa e Verdão se enfrentando lá no estádio Luso Brasileiro, e a promessa é de um grande jogo. Boa Vista que perdeu de maneira pra lá de controversa ontem para o Botafogo, lá no estádio Newton Santos, e ainda assim pelo placarzinho mínimo. Também tem o Grupo X, com o América ressuscitando, se reabilitando no quadrangular do rebaixamento, goleando o Goitacás. Também o empate entre Resende e Bom Sucesso. E todos os outros detalhes, e obviamente já fazendo uma análise do que devemos esperar para a próxima rodada, rodada de número 3, já com a arbitragem definida para a próxima semana. Em América e Bom Sucesso, Daniel Vitor Costa Silva, enquanto em Resende e Goitacás, apita Maurício Machado Coelho Júnior. Tudo isso será destaque já no programa. Você sabia que os times do Rio de Janeiro podem jogar um outro torneio paralelo à própria competição? O chamado Torneio de Consolação está aí e ninguém lembra dele. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre isso dentro do Campeonato Carioca de 2018, porque os potenciais perseguidores desse título vão ser conhecidos, assim como os semifinalistas da Taça Guanabara no próximo fim de semana. Só que o regulamento prevê que os times jogam se quiserem. Ano passado era regulamento e tinha que jogar. E esse ano? Será que é mais uma bizarrice do regulamento de um torneio opcional e que no fim das contas ninguém vai querer jogar? Também tem as notícias dos times da Segundona e da Terceirona e Copa do Brasil nesse meio de semana, hein? O Nova Iguaçu estreia e o futerio.net vai estar em cima da parada. Todos os times do Rio de Janeiro vão estar em campo durante essa primeira fase e, sobretudo, os de menor investimento marcarão presença na competição mais democrática do país. E tem pitadinha histórica, tem o bolão do futerio.net e muito mais. Tem Olha o que eu achei, tudo isso aqui dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. E tá quentíssimo, 6h12 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos começar então com o nosso giro de destaques, começando com boa tarde dele, a Enciclopédia de Bolso. Renan. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Meu destaque inicial, na verdade, são dois destaques. O primeiro vai para expectativa talvez um pouquinho furada que tivemos, né? Esperávamos um grande jogo entre Bangu e Nova Iguaçu. As duas equipes decepcionaram e não saíram 0-0. Mas o destaque positivo é a Portuguesa, que mesmo sofrendo bastante, chegou à sua primeira vitória no Campeonato Carioca e vai para a última rodada dependendo apenas de si enfrentar o Boa Vista, que vai ter uma viagem desgastante nesse meio de semana para enfrentar o Inter. Será que no próximo sábado esse jogo não irá decepcionar e finalmente teremos uma grande partida entre dois clubes de menor investimento? Vamos aguardar, porque realmente é isso que a gente aguarda dentro do Campeonato Carioca. Espera que as equipes possam manter um bom ritmo de competição e obviamente que possam fazer um bom trabalho. 6h13 aqui na Rádio Fute Rio, mais o destaque, mais um boa tarde. Agora com ele, Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Boa tarde, olá. Boa tarde, boa noite, Gabriel. Boa tarde, boa noite, Renan, e a todos que estão ouvindo em futerio.net. Meu destaque vai para logo daqui a pouco, logo mais não, daqui a pouco, né? Teremos Volta Redonda e Cabo Friense. O Volta Redonda tentando sair da rabeira
da tabela, e a Cabo Friense tentando a sua classificação já para as semifinais da Taça Guanabara. Ela está com 4 pontos, vencendo, passa o Bangu e fica com 7 pontos em segundo lugar no grupo B do Campeonato Carioca. É isso aí, daqui a pouquinho 7h30 a bola rolando e pelo menos na última meia hora do nosso Fute Rio na geral, a gente vai trazer todas as informações direto lá do estádio Raulino de Oliveira com esse Campeonato Carioca na sua penúltima rodada, que ainda não acabou. A penúltima rodada da Taça Guanabara, esse último jogo de hoje, portanto, fechando os trabalhos no brilhante horário das 7h30 da noite de uma segunda-feira. Coisas do futebol carioca. São 6h14 aqui na Rádio Fute Rio e você, ouvinte, é a parte importante do nosso programa também, hein? Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no futerio.net, mandando seu recado nas redes sociais. No Twitter, @site futerio, no facebook.com/futerio e no WhatsApp 997-262-997. Não entendeu? A gente repete. DDD 21 997-262-997. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, bola rolando nessa quarta-feira, lá no estádio Jânio Moraes, 4 da tarde, para a estreia da Copa do Brasil. De volta à Copa do Brasil após um ano, as equipes de menor investimento também e a Rádio Fute Rio em cima da jogada. Estádio Jânio Moraes nessa quarta, a partir das 3h30 da tarde, tem Nova Iguaçu e Bragantino. Jogo único, o Nova Iguaçu tem que vencer. Nessa primeira fase, apenas um jogo, a vantagem do empate favorece o visitante e por isso o Laranja da Baixada precisa sair com a vitória para garantir a classificação. É ganhar ou ganhar. Ou ganha ou realmente não consegue classificação, nem volta para casa. Fica em casa porque o jogo acontece na Baixada Fluminense. Mas você ouve aqui na Rádio Fute Rio a partir das 3h30 da tarde com preleção e às 4 a bola rolando aqui no som da transmissão mais carioca da sua internet. E é claro, todos os outros jogos da rodada da Copa do Brasil você curte em tempo real no Placar Fute Rio, o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. E você ligado também aqui no som de futerio.net, vai curtir amanhã a Copa Cidade Maravilhosa de Futsal na TV Fute Rio, em facebook.com/futerio e também aqui no site futerio.net, competição que chega à sua segunda rodada, segunda na prática, na realidade já é a terceira, mas a bola pesada vai rolar e você vai acompanhar aqui dentro da transmissão da TV Fute Rio, em facebook.com/futerio, a partida de amanhã na Arena Carioca 3, jogo entre São Cristóvão e Duque de Caxias, fazendo, portanto, a abertura dessa terceira rodada da Copa Cidade Maravilhosa de Futsal, lá na Barra da Tijuca. 8 da noite, só acessar facebook.com/futerio para você acompanhar e não perder nenhuma jogada, portanto, do futsal, a nova opção que você encontra na internet para curtir o futebol de salão com times de camisa, jogando a Copa Cidade Maravilhosa, portanto, a partir das 8 da noite amanhã, em facebook.com/futerio, para você sintonizado com a gente. Tá todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Aí, galera da Rádio Fute Rio, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui coladaça em vocês. Futerio.net. Valeu, Claudinha, um beijo pra você. Obrigado pela participação. Tá todo mundo, quando eu falo que tá todo mundo sintonizado é porque tá mesmo, rapaz. Não tem jeito. Aqui a galera chega junto e acompanha a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. São agora 6 horas mais 17 minutos, 6h17 da tarde. Abraçando toda a galera que tá ligada conosco, participando da nossa transmissão e curtindo o trabalho da galera que faz o nosso Fute Rio na geral. Eu, Cláudio Burger, Renan Mafra, todo o timaço do Fute Rio em cima do lance mais uma vez. Já os primeiros abraços através do Twitter e também do Facebook. Porque agora é hora de fazer uma recapitulação, ainda que parcial, mas recapitular o que foi a quarta rodada da Taça Guanabara, que termina hoje, daqui a pouquinho, bola rolando para a Volta Redonda e Cabo Friense. Mas o que já temos até agora, resultados de momento. Sábado no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram em 0x0. Domingo em Moça Bonita, Bangu e Nova Iguaçu empataram também em 0x0. No Moacirzão, a Portuguesa venceu o Macaé por 2x1. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Boa Vista por 1x0. E em Los Lários, o Fluminense derrotou o Madureira por 2x1. Daqui a pouco, 7h30 da noite, lá no estádio Raulino de Oliveira, fecham a quarta rodada, Volta Redonda e Cabo Friense. Classificação de momento na Taça GB. Grupo B, o Flamengo já está classificado. Primeiro colocado com 10 pontos,
Depois com 5, Bangu e Nova Iguaçu. Com 4, Cabo Friense e Vasco. Com 1 ponto apenas, o Volta Redonda. Como eu disse, a Cabo Friense, se vencer hoje, assume a segunda colocação e fica muito perto de eliminar o Vasco da Gama. O Vasco ainda tem chances matemáticas de classificação, mas a Cabo Friense hoje, se vencer, complica e muito o Gigante da Colina. Já no grupo C, tudo em aberto. Botafogo líder com 8 pontos, em segundo Boa Vista com 6, depois a Portuguesa com 6, o Fluminense tem 5 em quarto, o Macaé é quinto com 4 e o Madureira é o último com 2, é o único já eliminado. Boa Vista e Portuguesa estão empatados em quase todos os critérios, mas o Boa Vista só leva vantagem pelo número de vitórias, 2 contra 1 da Portuguesa. Lembrando que é esse critério, o primeiro depois dos pontos e não o saldo de gols. Por isso é que Boa Vista está na frente e se terminasse hoje, a Taça Guanabara teria suas semifinais com Flamengo e Boa Vista e Botafogo e Bangu, 2 pequenos figurando entre os semifinalistas, Renan. Mas é claro que isso ainda pode mudar na última rodada. Tem confiança de que esse panorama vai se confirmar com essas equipes, com outras equipes, para fazer um meio a meio na semifinal? Olha, Andreas, eu acredito que pelo menos um clube de menor investimento vai estar na semifinal, mas aquela brincadeira que a torcida do Flamengo faz muito, do Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar, estão deixando alguns clubes grandes sonharem, né? Porque o Fluminense estava praticamente morto. E aí ele vence o Madureira e... Praticamente morto, tá se mexendo agora. Tá se mexendo agora. E aí você pensa, quem está à frente do Fluminense? Boa Vista e Portuguesa. Se enfrentam. É lógico que o Fluminense vai pegar o Macaé, que ainda também tem chance de classificação, mas é bem complicado. O Vasco, eu acho difícil a situação do Vasco por um motivo. Eu tô imaginando o Zé Ricardo botar um time reserva no final de semana. Mas se o Zé Ricardo quiser ir com o time titular, quiser tentar essa classificação, esse empate do Nova Iguaçu e Bangu cai muito as feições pro Vasco. Aí você pensa, a Cabo Friense vencendo ou não? A Cabo Friense entra na última rodada ainda com chances para pegar um Bangu. Aí você imagina se o Vasco vence o Volta Redonda, a Cabo Friense empata, o Flamengo vence o Nova Iguaçu. Então é uma situação que os grandes ainda sonham, os grandes que disputam a vaga. Eu vejo o Flamengo na verdade já está classificado. Eu acho muito difícil o Botafogo perder a vaga, até porque o Madureira vem fazendo uma competição muito ruim. Então eu vejo uma possibilidade aí dos grandes ainda, pelo menos, almejar essa classificação. É lógico que é difícil, mas não vai ser impossível, não vai me surpreender. Aí aquela situação, né, Andrés, que muitos falam, os times de menor investimento muitas vezes ganham nos grandes, é o caso da Cabo Friense, é o caso do Bangu, e acabam perdendo pontos para eles mesmos. Então eu acho que pode acontecer isso, e aí os beneficiados seriam os clubes grandes. É verdade. Fala aí, Burger. E olha, será que vai ter clube? Perdão, vai ter clube ressuscitando após o terceiro dia? Fica aí a pergunta, né? Pois é, isso realmente tem a chance de acontecer. A gente lembra aqui que para as equipes de menor investimento, a situação é favorável por enquanto, mas nos 2 grupos podem acontecer as seguintes situações. Digamos que a Cabo Friense empate hoje com o Volta Redonda. Chega a 5 pontos. Na última rodada, o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu, vai enfrentar o Volta Redonda, né? Exatamente, Volta Redonda, Flamengo, Nova Iguaçu, Cabo Friense e Bangu. O Voltaço já entraria, não matematicamente eliminado, na verdade já entraria eliminado. Se o Voltaço, né? Se empatar hoje. Não matematicamente, mas virtualmente eliminado. Não, entra eliminada, porque somaria 2 pontos, e aí Bangu e Cabo Friense ficariam com 5 e um deles já pontuaria. Exatamente. Então o Voltaço hoje teria que ganhar para conseguir manter a chance de classificação. Que são remotas também, né? Que ainda são remotas, mas se vencer, volta pro bolo. E aí é até melhor pro Vasco, porque ficam 2 times com 5 e 3 com 4. Então qualquer coisa pode acontecer, pode sair daí. Mas vamos pensar que Bangu e Cabo Friense, com a Cabo Friense arranjando um empate hoje lá no Raulino, joguem na última rodada os 2 com 5 pontos. O jogo acontece no Correão. Se houver um empate... Esse jogo complicado, hein? Se houver um empate e o Vasco vencer, não dá pra dizer que o Vasco se classifica, porque o Nova Iguaçu enfrenta o Flamengo. Mas é difícil pensar que o Nova Iguaçu vai vencer o Flamengo lá em Brasília. Então, contando também com esse resultado, o Vasco dependeria de um empate entre Bangu e Cabo Friense e de uma vitória simples em cima de um Voltaço já eliminado para conseguir a classificação. E no grupo C a mesma coisa. O Fluminense, se ganhar do Macaé,
em Los Larios. Já sabemos que esse jogo será em Xerém, a federação informou ainda há pouco, já está no site futerio.net. E houver um empate entre Boa Vista e Portuguesa, que é um resultado até possível, um resultado plausível para esse jogo, o Fluminense também entra. Então são situações muito parecidas. Sim. E aquilo que você falou, dos pequenos às vezes tirarem ponto dos grandes, mas perderem para si mesmo. Nesse caso pode ser fatal em 2 grupos. Exatamente, Andreas. Então eu vejo Flamengo e Botafogo classificados. O restante ainda temos que esperar. E eu cheguei a falar, antes mesmo do campeonato, que talvez a grande chance dos pequenos estaria justamente na Taça Guanabara. Porque alguns grandes ainda estão se acertando, o Fluminense tem um time limitado, o Vasco totalmente preocupado com pré-libertadores, Flamengo jogando com um time de garotos, mas conseguindo 100% de aproveitamento com o time de garotos, vem empatar justamente quando os mais experientes voltaram à equipe. E o Botafogo também estava se acertando um pouco, tendo dificuldade, mas emplacou 2 vitórias aí e chegou à liderança do grupo. Então eu acho que a grande oportunidade dos pequenos era justamente nesse primeiro turno. Eu acho que se perde essa oportunidade, vai ser algo complicado de buscar alguma classificação no segundo turno. Bom, vamos obviamente observar, porque serão sem dúvida alguma jogos importantes, jogos de muita emoção e que a gente vai estar aí em cima da jogada para acompanhar junto com você. São 6 horas mais 25 minutos, 6h25 aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Desde já, obrigado pela sua audiência, e a galera do Facebook já está aqui com a gente participando, curtindo, compartilhando a nossa live aqui no Facebook e ouvindo o programa que é Paixão por Futebol, aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Deixa eu mandar aqui um abraço para a galera que está aqui sintonizada e mandando desde já a sua mensagem, já dando aí a sua curtida e também o seu compartilhamento. Deixa eu ver quem que tá aqui no ar, rapaz. Tá aqui junto conosco. Vamos lá, professor, vamos rodar aqui. Tá difícil, viu? Tá uma complicação. Difícil. Pois é. Bom, de qualquer jeito, já os primeiros alôs aqui pra galera. Quando o nosso Facebook ajudar, a gente obviamente vai trazer aqui os nomes dos torcedores. Mas no Twitter já temos o André Viana, que tá aqui participando junto com a gente. Também conosco por aqui o VT, o Alexandre Cardoso, o Léo de Souza, também Manuel Alces, o Guilherme Ferreira, o José Pedro Leal, Elmo Cordeiro, Luciano de Lima e toda a nossa audiência. Obrigado pela participação, você que acompanha, você que prestigia a nossa transmissão e curte a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro aqui em www.futerio.net. Agora sim, aqui no Facebook, Sérgio Azevedo tá falando, Volta Redonda tem que ganhar 3-1 hoje em cima da Cabo Friense, dizendo também que o Bangu merece ir para a semifinal. Abraço ainda pro Nilton Pinheiro, pro Jailson Carmo, tá aqui falando, olá Renan Mafra, pense em um torcedor chateado, irritado, esse sou eu. Fala. O Macaé ontem não jogou, sem garra, sem criatividade, pouco produziu e para piorar, 2 falhas horrorosas do goleiro Andrei. Já havia comentado, Josué escalando 3 zagueiros, jogando em casa, não surtiu efeito. Tivemos 2 ótimas oportunidades para chegar nas semifinais, agora jogamos no lixo. Agora esperar a Taça Rio e pontuar para não correr o risco de rebaixamento, hein, Renan? Jailson na briga com o seu Leão. Eu vou te falar, Andreas, contra o Botafogo, time grande, toda a situação, mas o Macaé criou situações para vencer o jogo. Eu acho que a entrevista do Admilton após a partida foi muito feliz. E ele até deu os méritos a quem precisava, né? Ao ele falar que o Macaé só não venceu o jogo por causa do Jefferson. Fez grandes defesas. Ontem não, defensivamente, como ele lembrou, o Andrei não tava. O Andrei que é um bom goleiro, mas não tava numa tarde muito feliz. E aí falhou em algumas situações e acabou dando a vitória portuguesa. Mas o que ele falou é verdade. O Macaé precisa tomar pontos para não passar susto em relação a acabar na zona da seletiva de 2019. E aí buscar uma pontuação um pouco mais alta para tentar ir longe. Além de se afastar o mais rápido possível da zona de rebaixamento, tentar ir longe também na Taça Rio. Pois é, continue participando no facebook.com/futerio, também no nosso Twitter, em @sitefuterio e, é claro, também no WhatsApp 997-262-997, você mandando sua mensagem. E daqui a pouquinho tem um debate interessante aqui no nosso programa, hein? Falando sobre o quadrangular extra, disputa
do quadrangular extra, que esse ano é opcional, pelo que diz o regulamento. Não entendeu? Já a gente explica pra você, porque é meio difícil de acreditar e até também de entender. Até porque vai depender dos clubes, Gabriel, né? Oi. só uma pergunta. Se um clube, vamos só citar no exemplo, sem citar o nome dos clubes. Sim. E a disputa é entre Cláudio Burger e Gabriel Andrés. Entre Rubro e Tomazinho, vamos lá, pra falar do time de cada um. Exatamente. O meu time não quer jogar. O Rubro não quer jogar. E o seu time quer jogar. Como Tomazinho é que fica? quer. Boa pergunta, viu? Com a palavra... Não abriria a vaga Federação pro de quinto Futebol. da... Mas tem que ver se o quinto vai querer jogar. tem isso. O problema não é a tem vaga. essa A situação. vaga tem um monte. O problema é querer jogar. É o que tá dito no regulamento. Já vou ler o artigo 66 aqui na íntegra pra galera, ouvinte do Fute Rio na geral, saber que ano passado, Será 2017, que abre vaga pros times do Grupo X? Já pensou, rapaz? Vai diminuindo. Não Opa, eu vamos aceito. falar não, que se bobear os caras inventam um negócio desse aí mesmo, viu? Mesmo não batendo as datas. Mas ano passado, o quadrangular extra só aconteceu no primeiro turno, porque a gente falou isso a semana toda, e alguns clubes ficaram, epa, tem esse negócio aí mesmo, abriu o regulamento, e é verdade. Aí que viram, na hora de assinar não viram, né? Mas enfim. São 6h30, 6h30, aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1989, num dia como o de hoje, 29 de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 88, já acontecia. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 no Maracanã. Gol de Zé do Carmo contra. O Vasco de Zanata jogou com Acácio, Paulo Roberto, Zé do Carmo, Leonardo e Célio Silva, França Bismarck e Mazinho, Giovanni, Roberto Dinamite e Vivinho. Entraram Marco Aurélio e Sorato. No Fluminense, Sérgio Cosme, Ricardo Pinto, Eduardo, Edinho, Edson, Mariano e Carlos André, Romerito, Paulinho e Donizete Oliveira, além de Jandir, Cacau e Washington. Gabriel, isso não foi brasileiro, não? Foi brasileiro de 8-8, a famigerada Copa União. Exatamente, eu fui esse jogo. Se empatasse é pros pênaltis. Exatamente. Até na fase de grupo. Fluminense 1, Vasco da Gama 0, em 29 de janeiro de 1989, há exatos 29 anos atrás. São 6h31 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta tem mais Fute Rio na geral, com debate, com opinião, com interatividade, com o Campeonato Carioca, com o Copa do Brasil, com o Grupo X e muito mais até as 8 da noite. Siga participando, Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e WhatsApp 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net,
E confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o Futebol ao Vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue na sintonia. FuteRio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h35. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. Você sabe, né? Todo mundo sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui Rodrigo Gomes e eu venho dar um abraço para todo mundo conectado em FuteRio.net. As melhores informações do futebol carioca em todas as divisões você encontra aqui. Vem comigo nessa vibe positiva. FuteRio.net. Valeu, Rodrigão, 3 em 1 lá na Rádio Fluminense, sempre ligado com a gente, curtindo a transmissão mais carioca da sua internet. São 6h35 na Rádio Fute Rio, mais uma vez abraçando a galera ligadinha no Twitter, no Facebook ao vivo, para todo mundo que já está aqui no nosso Twitter em @sitefuterio. O que nós colocamos ainda há pouco em perspectiva no final do último bloco e já colocamos no Twitter, já está começando a repercutir. É esse o assunto do começo do nosso segundo bloco. O Walter Gabriel está aqui dando o seu like, também aqui a Liz Flá, assim como o André Viana, e é sobre o artigo 66 do Campeonato Carioca 2018. Ah, não sabe o que eu estou falando? Vou explicar. Você se lembra de 2017 da disputa do quadrangular extra do primeiro e do segundo turno? Que torneio de consolação envolvendo os times que ficaram em terceiro e quarto dos seus grupos, ficaram fora das semifinais da Taça Guanabara e também da Taça Rio? Pois é, não é nada novo. Já teve muitos nomes, já foi troféu Moisés Matias de Andrade, troféu Edilson Silva, troféu Washington Rodrigues, troféu Luiz Penido. Agora é apenas o quadrangular extra, porque Deus me livre que vire troféu Gabriel Andresa. Tem um nome vinculado a isso, acho que não é muito motivo para orgulho. Mas, nada contra os clubes, evidentemente, mas, né, acho que se colocasse realmente até com o nome de jogador, seria mais legal do que se colocasse de jornalista. Mas, enfim, isso é a minha opinião. O que não é minha opinião é que o campeonato vai acontecer de novo, pelo menos está previsto no regulamento. Só que o regulamento do ano passado tinha isso lá no finalzinho dele, assim como o desse ano. E ano passado, ninguém sabia, ou ninguém se lembrava, da disputa desse quadrangular. Sempre que aconteceu na semana que ia disputar o quadrangular, o Cláudio Burro, que na verdade era a semana da semifinal da Taça Guanabara. E aí alguns times ficaram de fora. Tem um absurdo desse, não? Você vê que os clubes não têm o menor preparo e não estudam, né? Que você lê, é estudar o regulamento. Pois é. É aquela história, com que roupa, né? Pro samba que você me convidou. Pois então, é, e aí que tá, e pior que foram convidados. Vou explicar o que aconteceu. E decifre. Taça Guanabara de 2017, classificados para as semifinais foram os seguintes: Flamengo, Madureira, Fluminense e Vasco. Botafogo ficou de fora. Isso criou na grande imprensa aquela coisa: ih, rapaz, tem um campeonato a mais para jogar. Só que a gente aqui no FuteRio.net já sabia disso há muito tempo. O que a gente não contava é que os clubes não saberiam disso. O
Botafogo não quis jogar o quadrangular extra porque estava na Libertadores, muito justo. E aí abriu-se uma vaga, no caso para o Boa Vista, que na verdade seria o terceiro e quarto de cada grupo. O Botafogo ficou em terceiro, seriam Botafogo e Nova Iguaçu num grupo e Volta Redonda e Bangu no outro. O Botafogo não quis, caiu no colo do Boa Vista. Só que, na semana em que isso aconteceu, o Botafogo anunciou só no meio da semana que não ia jogar o quadrangular extra. Foi quando a maior parte do público ficou sabendo que ele existia, sendo que ele estava previsto no regulamento. Isso é um detalhe que o público não conhecer, tudo bem. Mas teve clube que foi pego de surpresa com a informação do Fute Rio de que time tal estava classificado para jogar o quadrangular extra. E aí no final foram Nova Iguaçu, Boa Vista, Volta Redonda e Bangu para o quadrangular do primeiro turno, no qual o Nova Iguaçu foi o campeão. No segundo turno, na famosa Taça Rio, também do ano passado, o Nova Iguaçu também faturou. Aí todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia e o Nova Iguaçu foi campeão de novo. E naquela altura a FES também anunciou uma premiação de R$100 mil para o campeão de cada turno, para valorizar um pouquinho o campeonato. Mas tudo isso aconteceu no espaço de uma semana ou menos. Para esse ano, qual que é o enigma? Você vai lá no regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, o regulamento específico do Carioca 2018. Artigo 66º, porque o nome do artigo se fala em cardinal. Mais conhecido como 66. Exatamente. Simultaneamente à disputa das semifinais e finais da Taça Guanabara, as associações classificadas em terceiro e quarto lugar de cada grupo, ao final do primeiro turno, poderão participar, atenção, se assim o desejarem, de um quadrangular cujos critérios, condições e premiação serão estabelecidos pelo DCO. Da mesma forma, em relação à Taça Rio. Qual que é o pulo do gato nessa coisa? É que no quadrangular extra do ano passado, no regulamento de 2017, que no caso era o artigo também 66, dizia que as equipes participarão de um quadrangular, tananã. Não havia essa casualidade, digamos assim, essa condição de que um clube poderia jogar só se quisesse. Ou seja, quem jogou é porque tinha que jogar. Esse ano abriu-se a prerrogativa, o precedente de talvez o time não querer jogar. E se ninguém quiser jogar, talvez não teremos campeonato nenhum. E aí, Renan Mapa? Vai ter ou não vai ter? E aí não teremos campeonato, se ninguém quiser jogar. Não, na tua visão... Hoje teríamos dois grandes jogando o campeonato. Sim. Eu acho que a FES vai tentar convencer os clubes a ter o campeonato. Mas será que eles leram o regulamento esse ano? Será que não vão ser pegos de surpresa segunda-feira no Fute Rio na geral, quando dissermos? Mas e o arbitral? Pra que serve o arbitral? Sim. Pois é, né? Pra que serve o regulamento impresso? Que tem no site e tem impresso, ou imprimido, como diria o outro. Aliás, tem time grande que nem jogaria. O Vasco hoje tem quinto. Seriam Nova Iguaçu e Fluminense e Português e Cabofriense de momento. Sim. Eu acho que a federação vai convencer os clubes. De alguma maneira vai convencer os clubes a ter o campeonato. Porém, eu acho que cabe pro ano que vem uma conversa. Mas já não cabia pra esse ano, não? Sim. Já não cabia pro ano passado também? É uma situação que você conhece muito bem a federação que temos. Mas enfim, teve o ano passado, pode ter esse ano, chega o ano que vem. Porque para alguns clubes convém deixar os jogadores, vamos dizer, em ritmo de jogo. E aí o jogo treino sabemos que não é a mesma coisa, porque normalmente o treinador usa um time num tempo, usa outro time no outro, então não é a mesma coisa. Eu acho que é uma situação de chegar e conversar com os clubes. Vale a pena manter? Vocês querem se manter em ritmo de jogo? Queremos. Principalmente com os clubes de menor investimento, né, André? Eu acho que eles são os maiores interessados nessa situação. Queremos. Ótimo. Vamos manter. Vocês não querem? Preferem ficar treinando, preparando a equipe pro segundo turno? É melhor. Então, tira logo. É melhor do que ficar essa situação. Melhor acabar. Chegar e falar, não, é optativo. Então, é complicado, é como você falou. 2 clubes querem jogar de um grupo, do outro só quer um. Aí tá bom, aí o terceiro, o quarto não quer, vai pro quinto. Também não quero não, vai pro sexto. Cai pro grupo X. O primeiro do grupo X vai receber aí o convite. Então, é ser melhor trabalhado. Não é difícil, né? Não é difícil fazer futebol.
Mas tem dirigente que complica demais. O Leonardo Rodrigues daí tá falando, é o primeiro regulamento, não vai ter quadrangular, mas se quiser vamos, da história do futebol. O Campeonato Carioca não cansa de nos surpreender. Também aqui o Walter Gabriel, Luiz Saraiva Narciso, o Andrés Gonzalez está aqui ligado junto com a gente também, junto conosco. Enfim, muita gente acompanhando o nosso Fute Rio na geral e também esse detalhe curioso relativo ao regulamento. Repetindo, quadrangular extra, se terminasse hoje a Taça Guanabara na sua fase de grupos, teria Nova Iguaçu e Fluminense e Portuguesa e Cabo Friense. Entendeu? Vamos admitir que o Fluminense não quisesse jogar. Seria Portuguesa e Cabo Friense e Nova Iguaçu e Macaé. Seria essa então a situação, uma vez que de momento nós temos 2 grandes e 2 pequenos nas semifinais de fato da Taça Guanabara e o quadrangular extra aí na jogada. E me parece que realmente não vai ser o caso de jogarem, porque a não ser que a federação invente uma premiação em cima da hora que nem fez ano passado, pra motivar os times, aí a coisa realmente até ganhou uma importânciazinha, né? Porque troféu é troféu, não deixa de ser. Mas 100 mil é 100 mil. Não, troféu é troféu e 100 mil é 100 mil. Ser campeão é importante. Nova Iguaçu, é claro que merece muito mais do que o quadrangular extra. Mas quais foram os outros grandes campeonatos que o Nova Iguaçu ganhou, com todo respeito ao Nova Iguaçu, além de competições desse porte? Talvez de importância a Copa Rio, né? Pois é. Que aí leva... Que é mais ou menos a mesma coisa, porque o torneio só entre pequenos. Mas aí leva uma competição nacional. A vantagem é essa. Com todo respeito ao quadrangular extra, não leva nada. Mas, assim, se tratando de Nova Iguaçu, pés no chão, como é o clube, eu acho que esses 200 mil, no caso, do ano passado, 100 mil em cada turno, pode ter ajudado a quitar a folha salarial de 2 meses. Eu não sei quanto que é a folha salarial do Nova Iguaçu e não sei quanto era no ano passado, mas ajuda. Eu sei que o Nova Iguaçu é muito pé no chão. Normalmente, às vezes, olha, você não vai ganhar um salário aqui alto, fala pro jogador, mas vai ganhar em dia. E eu nunca escutei relato do Nova Iguaçu atrasar salário. Se alguma vez teve, até quando o Nova Iguaçu foi rebaixado a primeira vez, quando caiu, né? Que foi em 2007, se eu não me engano, houve relatos de jogadores que estavam fazendo corpo mole, querendo derrubar o treinador. O Jânio pagou todo mundo em dia, não demitiu o treinador, acabou o campeonato, os contratos se encerraram. Obrigado, muitos desses jogadores nunca mais pisaram no Nova Iguaçu. E aí ele não deixou de cumprir com a sua palavra, pagou todo mundo em dia, manteve o treinador. O Nova Iguaçu não é um clube de ficar mandando o treinador embora, então soube fazer o papel de homem. E aí é o que normalmente acontece pro Nova Iguaçu dar tão certo nos seus projetos. Olho no olho, né? Realmente isso acaba fazendo uma diferença grande. Agora, tem que ver como é que vai ser, porque o Nova Iguaçu, apesar de tudo, a gente tá falando aqui de como tá hoje, mas isso pode muito bem mudar. Porque da mesma forma que Portuguesa e Fluminense hoje estariam fora, os dois têm a chance de se classificar para a próxima fase. E o próprio Botafogo não está matematicamente garantido na próxima fase. Porque é claro que seria difícil isso acontecer, mas admitindo que a Portuguesa ou o Boa Vista ganhassem na próxima rodada e o Fluminense também, dependendo do saldo e o Botafogo obviamente perder, aí a gente poderia ter realmente o Botafogo fora. Isso seria bastante improvável, mas poder acontecer pode. Mas é claro que muito pode mudar e todo mundo ainda pode chegar a esse quadrangular extra, se é que ele vai realmente acontecer, porque de acordo com o artigo 66, como a gente está falando, se os clubes quiserem, se as equipes tiverem o interesse de jogar a competição. Acho que é o primeiro campeonato opcional que eu lembro de rolar aqui no Rio, né, Bogo? Não, assim, o que eu acho interessante é que colocam num regulamento opcional. Se assim o desejarem. Então, já tá errado. Enfim, fica aí para vocês pensarem aí, ou repensarem nesse regulamento aí. Bom, até a opinião de vocês. Claro, com certeza. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que ter o campeonato não é uma ideia ruim. Agora, botar... Ou é pra ter e fazer todo mundo jogar, ou então não faz, né? Porque ficar nessa aí de
Se o time quiser, no fim das contas, aí se não quiser, aí se no turno quiser, vai ter só no turno e não no outro. Ah, mas os caras prometeram que vão dar um dinheiro. Ah, então vai ter, então não vai ter. E aí, faltando 3 ou 4 dias pro jogo, o cara fica sabendo se vai ter ou se não vai ter jogo. Quer dizer, no futebol do Rio de Janeiro, o certo é o errado é o certo e a gente que se lasca, diria o poeta. São 6h48 aqui na Rádio Fute Rio. Você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera, eu sou o Sidney Marinho, da TV Litoral News, da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. FuteRio.net. Valeu, Sidney Marinho, ligado com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. São 6h49 aqui na Rádio Fute Rio. Agora, galera, é hora de continuarmos falando de campeonato carioca e é hora de trazermos as últimas da Portuguesa. A Lusa venceu ontem lá no Moacirzão. É hora de falarmos da equipe insulana. Portuguesa chegando no Fute Rio na geral. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa carioca. É a Lusa, a Portuguesa chegando aqui no Fute Rio na geral. Lusa que venceu ontem o Macaé por 2-1, Renan Mafra. Vitória lá no Moacirzão, como disse o nosso Jailson Carmo, plauto da vida com o goleiro Andrei. E a Portuguesa conseguiu uma vitória importantíssima com a vingança de Alex Creu. Exatamente. E que partida do Andrei, né? Pra esquecer. Né? Que partida da maneira negativa. Da equipe da Portuguesa, a primeira bateu roupa, o Raila acabou fazendo de cabeça. E depois ele vacilou demais ao tentar driblar o Alexandro. E aí fez o gol, acabou fazendo o gol. O Alex Creu, como você lembrou, né? E a Portuguesa, aquele que dançou o Creu no jogo contra o Flamengo, né? Depois contra o Vasco. Contra também. Quase todos eles. Ele só não dançou contra o Botafogo, que ele é assumidamente botafoguense. Verdade, jogou inclusive no Botafogo. Exatamente. Né? Deu uma cavada quando ele dançou o Creu contra o Flamengo. Ele falou: foi uma vingança da final, que eles acabaram vencendo a gente, dançaram o Creu, então eu sou botafoguense mesmo. E depois acabou indo para o Botafogo. Mas é um jogador que tem a sua qualidade, vem fazendo boas partidas pela Lusa, e aí chegou essa vitória portuguesa, primeira no campeonato. A Portuguesa estava merecendo, a verdade é essa. A Portuguesa fez um grande jogo contra o Botafogo, vacilou no segundo tempo que recuou demais e permitiu o empate. Contra o Madureira foi uma partida meio amarrada, contra o Fluminense só deu Portuguesa, e a Lusa aí não teve competência para fazer o gol, mas dessa vez o gol saiu, foi um certo sufoco. Foi com a ajuda do goleiro Andrei, mas a Portuguesa venceu a primeira no campeonato e vai para a última rodada dependendo apenas de si. Basta vencer o Boa Vista. Os 2 pontinhos lá do Botafogo. Hoje o João Carlos deve estar... Eu acho que mais até do Fluminense. Porque o Fluminense teve essa questão do Botafogo também, né, Burgo? 2-0. 2-0, exatamente. E tomar o gol aos 49 minutos, quase 50. Mas o Fluminense foi uma situação bem complicada, porque a Portuguesa perdeu muitos gols. E teve um pênalti não marcado, claro. Então eu acho que foram pontos que estão fazendo falta para a Portuguesa. A grande verdade é que a Portuguesa já poderia até estar classificada e na liderança do grupo. Mas acontece toda a situação de... Às vezes aconteceram alguns tropeços. Eu até conversando com o João Carlos após o jogo contra o Fluminense, eu falei com ele: olha, a grande verdade é que a Portuguesa tropeçou em Botafogo e Fluminense. Contra os grandes, o time menor tropeçar? Sim, tropeçou, porque a Portuguesa acabou entregando demais para o Botafogo, mas contra o Fluminense, a Portuguesa pecou na hora das finalizações, não sofreu nem tanta pressão assim do Fluminense e acabou pecando nas finalizações, e isso fez com que a Portuguesa não vencesse o jogo. Mas nesse momento a equipe está na terceira posição com 6 pontos. Basta vencer o Boa Vista e se classificar. O jogo vai ser no Luso Brasileiro, em casa. E conseguindo essa vitória, a Lusa chega à próxima fase. Mas vale ressaltar, o Boa Vista está na frente pelo número de vitórias. A Portuguesa tem uma vitória só, o Boa Vista 2. E o empatezinho bota Fluminense, bota Macaé aí na iminência de conseguir essa vaga também. Mas é esperar e fazer a sua parte.
tentar aí fazer a sua parte para buscar a classificação. Esse é Renan Mafra falando aqui no som da Rádio Fute Rio, na cobertura mais completa do futebol carioca. Portuguesa que, portanto, enfrenta o Boa Vista no próximo final de semana, lá no Estádio Luso Brasileiro. Bola rolando às 7 da noite. Lembrando que essa última rodada vai ter jogos do sábado às 7 da noite. Lembrando que o Grupo X vai acontecer mais cedo, às 3 da tarde. Sábado, 7 da noite. Pois é, rapaz. Embalos de sábado à noite para garantir aí os classificados desse grupo, do Grupo C, da Taça Guanabara, e evidentemente a gente vai trazer tudo aqui. Aí depois não sabe por que os estádios estão vazios, né? Né? Realmente a coisa fica um pouquinho mais complicada. São agora 6 horas mais 54 minutos, sorte para nossa gloriosa Portuguesa, porque agora eu vou sair da ilha e vou, sabe para onde, rapaz? Eu vou para Niterói, para saber informações. Cláudio Burger gosta do Canto do Rio. O nosso Cantusca tá chegando e é assunto aqui na Rádio Fute Rio. Aquela morena. Aquela morena no canto do rio, que toca e faz cena e causa arrepio, queimada da praia na hora do show. É o Canto do Rio Futebol Clube, o Cantusca, que aparentemente está mesmo de volta ao futebol profissional. O clube teve designado um representante junto da federação no último dia 19 de janeiro. É o senhor Rafael de Miranda, ele que vai representar o Cantusca no arbitral para participar e votar nas reuniões ordinárias e extraordinárias, protocolar documentos diversos, retirar documentos diversos e, portanto, ser o representante do Canto do Rio Futebol Clube, que, caso realmente confirme o seu retorno, jogaria a 4ª divisão do Campeonato Carioca nesse ano, a Série C. Você sabe qual é o bairro de Niterói onde fica o Canto do Rio? É Icaraí ou não? Não, Gragoatá. Ah, o Gragoatá. Não sabia, rapaz. É, onde fica aquele shopping ali. Sim. Passou o shopping, anda mais um pouquinho, você tem ali a sede do Canto do Rio. Oh, legal, glorioso Cantusca. E é muito bonito aquela parte ali de Niterói. Belíssima parte de Niterói, lindo lugar realmente. Falta realmente de ver Niterói mais uma vez representado no Campeonato Carioca, né? Por tantos anos chegou a ter a ADN jogando a 1ª divisão. O Fonseca, campeão fluminense, representando o Rio de Janeiro na Taça Brasil. E tem aquela eu não sei, aquela confusão do Bela Vista, que seria entre Fonseca e Santa Rosa, que é 22 de novembro. Pois é, por muitos anos se considerou um clube de São Gonçalo, mas a partir desse ano passou a se considerar um clube niteroiense. A sede fica ali tem uma rua aí que você vem do Fonseca. Sim. Vai bater lá no Cubanco Santa Rosa, que é 22 de novembro. Ali é que está sediado o Bela Vista. Exato, que é o antigo CFZ de São Gonçalo. Exatamente. Exatamente. E jogavam lá. Eu tava vendo no site da Ferg, ainda tem que ver se esses vídeos ainda estão disponíveis, tomara que sim. Uns jogos do Leme no campo do Bela Vista, lá no antigo CFZ de São Gonçalo. Um estádio. Eu fui ver Leme e Bela Vista. Eu também. Bom Sucesso? Não. Lá no CFZ de São Gonçalo. Eu fui ver em Bom Sucesso. Foi Bela Vista 3-0. Leme e Bela Vista, 3ª divisão de 2009. Sensacional. Nesse jogo que eu fui lá em São Gonçalo, só faltou chover. Canivete, né? Que choveu muito. É verdade. Bom, sorte aí pro nosso Canto do Rio, que aparentemente vai voltar realmente. Poxa, que volte, cara, que volte, que é muito interessante, muito bacana ter de volta Niterói a ter um clube representando a cidade. Vamos curtir mais um pouquinho do trecho do hino do Canto do Rio, uma das pérolas, uma das obras-primas, eu diria. De Lamartine Babo, que compôs hinos de 12 clubes do Rio de Janeiro. Você sabe que tem se isso foi feito em 50, né? Foi lá, final de 40, início de 50. E teria um que ele fez, que eu não sei se foi gravado ou não, mas que tem, reza a lenda, que ele fez pro Brasil campeão de 50. Olha aí, hein? E que no caso acabou nunca sendo lançado, porque o Brasil, sabemos, perdeu o Mundial para o Uruguai. Hino do Canto do Rio, glorioso clube de Niterói, o clube que pelo menos no hino cita Icaraí, mas como disse o nosso Cláudio Burger, é do Gragoatá, mas é de Niterói e é uma das pérolas do nosso futebol do Rio de Janeiro. Salve, salve o centenário Cantusca, se Deus quiser de volta ao futebol profissional em 2018. No estádio Formoso,
de Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins, de noite e de dia, a turma sorri, enche de alegria e cara. É o Canto do Rio, aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, então sorte aí para a equipe de Niterói e que possa ter realmente uma boa estada na 4ª divisão, caso ela realmente se confirme, mas aparentemente o Canto do Rio, já com um representante legal na federação, deve realmente disputar a competição Canto do Rio de muitos campeonatos cariocas ainda nos anos 30, 40 e 50, jogar o Campeonato do Rio. É muito bonito. Belíssima camisa do Canto do Rio, um tom de azul muito bacana. Exatamente. Torcendo aí pelo Cantusca, o último clube de Perácio, um dos grandes goleadores do futebol brasileiro nos anos 30 e 40 e que encerrou a sua carreira com a camisa do Canto do Rio. E tem muita história. Sem dúvida alguma, um clube realmente histórico aqui no futebol do Rio de Janeiro. 6h59, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo com você, para você lembrar junto com a gente jogos marcantes e, evidentemente, partidas que marcam a história do futebol brasileiro. Voltando no tempo para 1978, no dia como de hoje, Flamengo e Vasco empataram em 0-0 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro de 77. O Flamengo de Jaime Valente jogou com Cantarelli, Toninho, Rondinelli, Nelson Júnior, Adílio, Zico e Carpegiani, Luiz Paulo, Cláudio, Adão e Osni. Entrou Ramires, time mais ou menos. No Vasco, não menos mais ou menos de Orlando Fantoni, Mazzaropi, Orlando, Geraldo Abel e Marco Antônio, Zé Mário, Dirceu e Zanata, Wilson, o xodó da vovó, Roberto Dinamite e Ramon. Entrou o Guina, grandes times, hein? Flamengo 0, Vasco 0, Gabriel. Em 29 de janeiro de 78, há exatos 40 anos atrás. Gabriel, tem um público? Rapaz, aqui o público não tem, mas eu prometo que vou checar aqui pro próximo bloco te informar. Mas certamente um público que deve ter superado aí os seus 100 mil pessoas, né? Que para um jogo desse tamanho com esses craques e para a altura do campeonato, sem dúvida alguma, um jogo de grande importância e de grande presença de público. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei, a nossa versão audiofônica da popular Pitadinha Histórica, que você sempre acompanha aqui junto com a gente, sempre está acostumado a ouvir aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. E a galera chega junto na hora do Olha o que eu achei para acompanhar e relembrar aí gols marcantes, narrações históricas e momentos que ficam realmente na cabeça do torcedor. Voltando um pouquinho no tempo, obviamente a gente sempre faz aí esse exercício de regressar no tempo, agora para o ano de 1974. Naquele ano, o Vasco foi campeão brasileiro pela primeira vez. O gol do título foi de Jorginho Carvoeiro, que Deus o tenha. Quem narrou foi o locutor mais qualificado do rádio brasileiro, grande Valdir Amaral. E a gente vai relembrar aqui na Rádio Fute Rio, na época o Valdir Amaral, pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois desse gol, rápido break. Na volta, mais uma hora de Fute Rio na geral. Continue conosco, participando no Twitter, @SiteFuteRio, Facebook.com/FuteRio e no WhatsApp 997-262-997. Por enquanto, volte no tempo com a gente. Dia 1º de agosto de 1974, Vasco campeão brasileiro. Olha o que eu achei. O Cruzeiro em 1974 era quase uma seleção. Tinha Dirceu Lopes, Zé Carlos, Palhinha, Wilson Piazza, Nelinho, só craques. Mas o Vasco também tinha um time competitivo. No gol, Andrada. Na defesa, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete. Alcir, Zanata e Ademir formavam o meio-campo. E no ataque estavam Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luiz Carlos. Foi este time que conquistou o Campeonato Brasileiro no dia 1º de agosto de 1974. Gols de Ademir e Jorginho Carvoeiro para o time da Colina e de Nelinho para o Cruzeiro. O Vasco foi o primeiro time carioca vitorioso na competição nacional. Ouça o gol de Jorginho Carvoeiro na voz de Valdir Amaral. Lateral!
bola em favor do Vasco da Gama, que volta a atacar pelo flanco esquerdo. Já tirou o jogador Luiz Carlos para Jorginho Carvoeiro. Cortou Nelinho, entregou a Zé Carlos à direita, soltou para Dirceu Lopes. Corre Dirceu, chega Alfinete, prensa, dominou Alfinete. Atrasou para Alcir, dominando, entregando a Zanata para Alcir, vai transando pela esquerda, patota do Vasco da Gama. Alcir para Jorginho, Jorginho voltou para Alcir. Alcir afunila para Jorginho, boa bola, correu Jorginho, chocou-se com o arqueiro, vai marcar, atira, gol! Gol do Vasco da Gama! Uma tempestade de bandeiras, saltando gol de Jorginho! Jorginho! 7 é a camisa dele! Indivíduo competente, o Jorginho! Tem peixe na rede do Cruzeiro! Desempata sensacionalmente o Vasco da Gama! Pode ser o gol do campeonato, Jorginho, camisa 7. Agora, Vascão 2, Cruzeiro 1, Mário Viana! Gol legal! Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio, www.futerio.net. Paixão por futebol. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Rádio Fute Rio. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Muito mais som, qualidade e sucesso. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está ouvindo a Rádio Fute Rio, www.futerio.net. Paixão por futebol. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Estamos apresentando Fute Rio na geral.
Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7 e 8, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço a geral da rádio. FuteRio.net. Valeu, grande MC Serginho, sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Abraçando a galera que participa conosco no Twitter, o Léo César de Souza, aqui junto com a gente, também o João Pedro, o Alexandre Cardoso e toda a nossa audiência. Vou também aqui ao nosso Facebook, como não, facebook.com/FuteRio. Todo mundo aqui sintonizado, curtindo a transmissão mais carioca da rede e dando o seu recado, dando o seu pitaco aqui no nosso ao vivo através do Facebook, para toda a galera que curte a nossa transmissão e que obviamente está aqui ouvindo o Fute Rio na geral mais uma vez desta gloriosa segunda-feira, dia bacana que começa mais uma semana. Abraçando aqui o Guilherme Pérez Fonte, está aqui falando, aliás o Luiz Meu Peixe está falando, seria muito bom se o Botafogo desse o Caio Martins para o Canto do Rio. Também o Luiz Rogério está aqui falando, vamos Cabo Friense. O Guilherme Pérez Fonte, sempre enrola com o nome dele, né? Tem um monte de plural. Falando aqui sobre os times rebaixados, ou para definir-se os times rebaixados. O Luiz Meu Peixe está falando que o quadrangular esse devia ser troféu Fute Rio. Deus me livre, viu? Invenção dessa aí, não precisa desse nome da gente, não. O Jailson Carmo está aqui falando que com a chegada do ótimo Marcelo Cabo, ele acha muito difícil que o Resende caia. O Guilherme tá aqui falando, salve galera, saudações lusitanas aqui de São Gonçalo. Primeira vitória da Lusa no Carioca e perto de uma semifinal inédita. Não poderia estar mais feliz. Davi Azevedo, Gabriel Andrés, o eterno narrador do gol mítico do Luquinha lá em Friburgo. Mas o Goita sentiu o baque de não ter se classificado da maldita seletiva. Está completamente à deriva do Grupo X. Tá por aí mesmo o Goitacás, ô Renan Mafra, na tua visão, depois desse 4-1 do América? Olha, não diria a deriva, mas eu acho que o Goita sentiu sim a não classificação. Algo diferente da Cabo Friense ano passado, né? Que a Cabo Friense também não entrou por causa de um gol de saldo e a Cabo Friense simplesmente sobrou no Grupo X. Conseguiu se livrar do rebaixamento logo com 4 rodadas e fez 16 pontos. Simplesmente não perdeu no Grupo X. Então eu vejo que o Goita, de fato, ele viu que chegou tão perto da fase principal, mas isso acabou escapando entre os dedos e os jogadores, a equipe em geral acabou sentindo. Já falaremos do Mecão, abraçando o Silvio Dias, Vitor Marques, Rosângela Coelho, beijo dona Rosângela. Também Douglas Dias, Bruno Lopes, Sérgio Azevedo, o Douglas Rodrigues, o Frank Costa, o Fábio Barreto, também o Índio Santos, Fabiano Pereira e toda a nossa audiência. Obrigado pelo carinho de todos. São 7h11 aqui na Rádio Fute Rio, agora é hora de falarmos, como já trouxemos aqui de maneira antecipada, sabemos o Mecão, o América que venceu e venceu bem o Goitacás, 4-1 pelo Grupo X. Hora de falar do quadrangular do rebaixamento Grupo da Morte. O Mecão ganhou e é assunto aqui na Rádio Fute Rio. Tem que torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim, a começar comigo, a cor do padre que é o cor do nosso cor. O América conseguindo uma bela vitória, 4-1 em cima do Goita, desencantou de vez o América, Renan Mafra, ou ainda falta quebrar mais algum encanto? Eu acho que de fato quebrou um encanto contra o Goitacás, né? Porque desde o ano passado... 6 anos sem ganhar, hein? Exatamente. E nós só pensamos nos jogos recentes, né? Porque foram 4 jogos antes dessa vitória, ou 5 jogos? 4 jogos. Foram 7 jogos ao todo. Eu vou até pegar aqui com precisão qual foi a vitória. Qual foi a última vitória, ou qual tinha sido em cima do Goitacás. Coutinho, não lembro exatamente quando. Você falando aí 6 anos, né? Deve ter sido ali em 2012. Foi em 2012, se eu não me engano. Mas eu já vou confirmar isso com exatidão. Eu acho que foi no primeiro ano do América na segunda divisão, né? Nos 4 anos que o América seria acabou exatamente ficando, 2012. Né? De maneira seguida. Mas o América, do ano passado pra cá, já tinha enfrentado o Goitacás 4 vezes, perdido 3. Coincidência ou não, as 3 vezes por 1-0 e empatou por 1-1, que foi justamente a final da Série B1 do Campeonato Carioca, que aí deu o título para o Goitacás, né? Então, era um time que o próprio Belarmino, lateral direito do América, em entrevista ao site Fute Rio, deixou claro que estava engasgado no América, parecia que o jogo não encaixava,
mas no sábado foi algo totalmente diferente. O jogo encaixou muito bem. Vitória anterior, 25 de fevereiro de 2012, Série B do Carioca, no Julite Coutinho, América 2, Goitacás 1, marcaram para o América Bruno Andrade e Jô. Foi de virada esse jogo, por acaso? Não tenho a informação, mas só para confirmar, de lá para cá, 1-0 Goitacás em 2012, 2-0 Goitacás em 2013, 1-0 Goitacás em 2014, 0-0 em 2015 e em 2017 os jogos que nós lembramos, né? Sim, que foram vitória do Goita no Arizão e vitória, as duas finais. Na final, vitória do Julite 1-0 e 1 a 1 empate no Arizão. E a vitória esse ano no Neuci Resende Mendonça. Então foram 8 jogos. 8 jogos sem o América. 8 jogos sem o América vencer com 5 vitórias do Goita e 3 empates. 6 anos. 6 anos. E você lembra daquele tabu que o América tinha contra o americano, que conseguiu quebrar justamente na Série Não B ganhava em Campos uma porrada de anos e ganhou lá no 2-0. 1992, aí quebrou. O América, se eu não me engano, ele tem um tabu gigante assim contra o Goitacás lá em Campos. Lá em Campos, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que a última vitória que o América teve em Campos, antes dessa do americano, em 2015, foi justamente contra o Goitacás, em 1992. Eu não tô bem certo disso não, André. Mas eu acho que a última vitória que tinha sido em cima do Goitacás, aí o América não ganhou mais Goitacás nem americano em Campos, até derrotar o americano por 2-0 em 2015. E aí talvez esse tabu tenha aí cerca de 26 anos. É verdade, a última vitória do América em Campos, ou pelo menos contra o Goitacás em Campos, foi em 92, 2-0, Serginho e Edenilson marcaram para o América. Serginho foi um dos grandes goleadores do América nos anos 90, né? Sim, um período que o clube já vivia uma decadência, né? O América veio ser rebaixado já em 2008, mas os anos 90 também foram muito pesados para o América. E existia uma seletiva para saber os times de menor investimento que iriam disputar a Série A, ou a principal divisão. O América teve um período... Não era uma seletiva como esse ano, porque o clube que não conseguisse passar dessa seletiva, ele já ficaria, vamos dizer, de stand-by pro ano que vem. Ele não jogaria a segunda divisão. O América, no caso, se eu não me engano, André, foi em 98 ou 99, eu não tô bem certo não. Mas o América acabou não chegando à fase principal do campeonato carioca. Deu para perceber que a década de 90 foi bem sofrida para o América. Era um time que tinha sido semifinalista do Brasileiro de 86, com a Copa União. O América, de fato, caiu bastante em termos aí de visibilidade nacional. 7h15 aqui na Rádio Fute Rio, tá todo mundo ligado com a gente. FuteRio.net é paixão por futebol. FuteRio.net. 7h16 e agora, aqui na Rádio Fute Rio, é hora de falarmos do outro lado. Do jogo desse sábado, lá no estádio Julite Coutinho. A América fez 4-1 em cima do Goitacás. O Goitão fez feio e, inclusive, conta com baixas importantes daqui em diante. É hora de falarmos do Goita aqui na Rádio Fute Rio. Sou Goitacás até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. E pra falar do Goita, tá chegando ele, Léo Pinheiro. Fala, Léo. E é isso, Andreso, com mais um personagem do Goitacás aqui no estádio Julite Coutinho. Tá aqui do meu lado o Edson, zagueiro, capitão da equipe do Goitacás. Qual a sua avaliação a respeito dessa apresentação do time? Onde a equipe pecou para que acontecesse um resultado tão elástico como esse? Cara, acho que hoje muitas coisas deram erradas, muitos jogadores jogaram no sacrifício e perdemos o jogo nos nossos erros. A gente teve algumas falhas ali individuais, até minha também, no lance do pênalti aqui, e eles aproveitaram as falhas que a gente tiveram e fizeram os gols. Era um resultado que a gente não esperava, a gente veio pra cá com a cabeça de pelo menos, no ruim de tudo, arrancar um empate, para poder pontuar fora de casa, que era a nossa meta. Mas assim, não tem desespero, a gente sabe da situação que a gente se encontra. Quando fomos colocados à prova aí na própria seletiva, nós corremos atrás, tivemos uma sequência de 3 vitórias, um empate e 3 vitórias depois da derrota nossa.
E eu acho que agora vai ser a mesma coisa. A gente tem que levantar a cabeça e nesses 4 jogos aí pontuar o máximo que a gente puder para a gente poder permanecer aí na primeira divisão. Hoje o time do Sul saiu derrotado por 3 gols de diferença e não chegou na fase principal por 1. O quanto essa situação do saldo de gols preocupa depois de um resultado como esse? Na verdade eu não tinha nem parado para pensar nisso, mas realmente preocupa. Como você disse, a gente ficou de fora aí por causa de um gol, né? E agora ficamos um pouco com saldo negativo, coisa que até então não tinha acontecido, a gente perder por 3 gols de diferença. Mas infelizmente hoje aconteceu, foi um jogo atípico e saímos derrotados, por um placar elástico até. Agora é levantar a cabeça, ir para casa, refletir um pouco e na terça-feira já voltar com tudo aí, trabalhando firme para poder a gente conseguir um bom resultado lá contra o Resende. Tá certo, obrigado. Esse falando o Edson aqui no microfone do Fute Rio, depois de ter resultado adverso para a equipe dele, vitória por 4-1 do América no estádio Julite Coutinho na segunda partida do Goitacás na seletiva do Campeonato Carioca. Na verdade, do grupo X do Campeonato Carioca, essa luta contra o rebaixamento. Andrés, o pessoal ligado no Fute Rio na geral. Muito bem, Léo Pinheiro, portanto, trazendo aí o zagueiro Edson da equipe do Goitacás, falando aqui na Rádio Fute Rio. Percebi um Goita realmente muito mudado, né, Cláudio Burger, para esse jogo contra o América, um Goitacás já sem o Márcio Carioca vendido para o futebol da Índia, com muitas alterações na sua equipe, na sua maneira de jogar. Gabriel Galhardo ficou no banco, me parece que o clima lá dentro não é dos melhores. Realmente o Goitacás precisa abrir o olho, porque essa foi uma derrota não só para ligar o sinal de alerta vermelho, mas também para mostrar claras deficiências dessa equipe do Goitacás e fragilidades que ainda não tinham sido vistas, pelo menos nesse grau até agora na temporada. Vai vir de 4 e sem o seu talvez principal artilheiro, que é o Márcio Carioca. Então agora é tudo ou nada pro Goitacás. Então, se o Goitacás quer pensar em alguma coisa, agora é vencer ou vencer. Porque senão, já sabe, né? 2019, a segunda pode 2018 ser. Ainda, Perdão, de 2018. Daqui a alguns meses, né? De novo. Brilhante pode ter que remar tudo de novo. Depois de 25 anos, voltar para uma segunda divisão seria um duro golpe para a Rua do Gás. Sem dúvida alguma. O Alvianil lutando para evitar isso e, evidentemente, tentando chegar aí à classificação, ou pelo menos a manutenção na primeira divisão para o ano de 2019. Aí sim, Goita que volta a campo fora de casa. O Goita vai ter 3 jogos seguidos fora de casa, né? Que é um absurdo. Sim, 3 jogos seguidos fora de casa. Sim, como o América tem 3 seguidos em casa. Tome viagem. Exatamente. Campos volta. Próximo, tem isso, que veio pro Rio de Janeiro, volta pra Campos, e aí, Resende. Como diria Chitãozinho Chororó, andei, até encontrar. E é aquela situação, né? Goitacás e Resende separados por 450 quilômetros. E se Moça Bonita... Isso mesmo. Se Moça Bonita não tivesse tido aí a legalização dos seus laudos, o jogo contra o Bom Sucesso seria provavelmente no SC Resende Mendonça, algo mais perto, como eu falei no jogo entre Goitacás e América, poderia ser considerado até um jogo neutro, como foi na última rodada. Como foi América e Goitacás na seletiva, América e Goitacás e Bom Sucesso na seletiva. Pois é. Mas só que aí, como o Goitacás, o Bangu, na verdade, conseguiu os laudos, o Goitacás vai ter que vir para a cidade do Rio de Janeiro novamente, jogar em Moça Bonita, e aí já é mais casa do Bom Sucesso mesmo, apesar de não jogar no seu estádio, mas joga na sua cidade e fica algo mais complicado para o Goitacás. E aí a coisa acaba pesando realmente de forma negativa para a equipe do Alvianil. São 7 horas mais 22 minutos, 7h22. Como disse o Cláudio Burger, o Márcio Carioca não joga mais pelo Goita. E agora com o Sodré ali no ataque, será que ele tá, Renan, na tua visão, preparado para segurar essa bucha aí em 4 jogos? Jogou mal, Andreuso. Eu vou te falar que deixou muito a desejar. Inclusive, uma hora na transmissão brincamos, né? Fala abaixo, senão vai acordar o Sodré. E eu sou até sincero, Andreuso, eu acho que o Anderson Oliveira não é um jogador do nível do Márcio Carioca, não tem a qualidade técnica, acho que a frieza. O Anderson Oliveira é de outra posição, né? Ele não é um centroavante. Mas vinha fazendo assim uma espécie de sombra ao Márcio Carioca e entrou nessa função. E eu acho que ele é o jogador até mais indicado para jogar do que propriamente
o Sodré, porque o Sodré, se tirarmos como base, tudo bem, um jogador que foi uma das revelações do Campeonato Carioca, mas se tirarmos como base esse jogo contra o América, o Goitacás vai sofrer bastante se ele permanecer como camisa 9 da equipe. 7 horas mais 23 minutos, 7h23 da noite aqui na Rádio Fute Rio, abraçando no Twitter o nosso Didico, que não é o Adriano, é o PH Morador, tá aqui ligado com a gente no @site Fute Rio. Obrigado pela audiência, pelo carinho na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Agora aqui no Fute Rio, na geral, às 7h23, vamos continuar falando dos clubes do Rio e ouvindo personagens importantes. Agora é hora de falar do Boa Vista, ainda lutando pela classificação para a semifinal da Taça Guanabara, ainda na zona de classificação, pelo número de vitórias, superando a Portuguesa, mas ontem tomou um garfinho, né? Perdeu pro Botafogo com um pênalti que não aconteceu. Verdão de Saquarema é assunto de agora no Fute Rio, na geral. Levante a nossa bandeira, o Boa Vista é um produto bom. É o Boa Vista aqui na Rádio Fute Rio. O Verdão que perdeu por 1-0 ontem pro Botafogo, lá no estádio Newton Santos. Ainda assim, nada de pânico. O Boa Vista ainda dependendo de si para conseguir a classificação. Se ganhar da Portuguesa no Luso no próximo sábado, estará mais uma vez na semifinal de um turno. Seria mais uma classificação histórica em Renan Mafra. Exatamente, Andreas. Foi, de fato, muita reclamação por parte do Boa Vista do pênalti marcado. Concordo com você, eu não achei pênalti, mas o Boa Vista segue em frente. E o técnico Eduardo Alex falou aí não só do jogo, mas também, como você bem lembrou, a equipe tem um pensamento aí de se classificar para a semifinal da Taça Guanabara desse ano, só que esse pensamento está um pouquinho de lado, André. O foco é Copa do Brasil, que na quarta-feira o Boa Vista vai jogar contra o Juventude. O técnico Eduardo Alex falou um pouco sobre essa situação. Como vencer? A vitória é construída no dia a dia, né? Nós temos um elenco de qualidade, já uma proposta de jogo, com jogadores capacitados, né? Com vontade de vencer, isso é o principal. O Inter ainda não jogou com o time titular esse ano e é esperar a divulgação de relação, de quem vai jogar no Internacional, de quem viajou, para a gente montar uma estratégia. Temos aí a observação do adversário com o Carlos Oliveira, nos passa tudo. E agora é entender quem vai jogar no Internacional para a gente montar a nossa estratégia de jogo para conquistar esse jogo também. Temos qualidade, temos confiança. E isso é o que mais importa no futebol, psicológico, a parte física, a parte tática. A parte técnica, nesse momento, ela fica em segundo plano da vontade e da confiança. Esse, portanto, Eduardo Alex, que também falou aí um pouquinho sobre a situação de jogar em Cascavel. Vale ressaltar que o Boa Vista é o mandante da partida. Até por isso, se o jogo acabar empatado, o Inter se classifica, o novo regulamento da Copa do Brasil, que vem em vigor desde o ano passado. E o Boa Vista optou por levar esse jogo para o Estádio Olímpico Regional Arnaldo Bussato. Então, se essa partida tem esse ingrediente a mais, porém o técnico Eduardo Alex teme só uma situação, o desgaste, porque para ele dentro de campo o Boa Vista vai conseguir apresentar o seu melhor futebol. Olha, a única coisa que muda é o desgaste da viagem, né? E o ambiente de torcida, né? Vamos ter um jogo com torcida adversa. Dentro de campo muda muito pouco. O que pode mudar é o desgaste que eles teriam de viagem, mas o restante muda muito pouco. Portanto, esse Eduardo Alex, vale ressaltar, Andrés, o Boa Vista viaja amanhã às 8 da manhã, viaja logo cedo. Detalhe, vai para São Paulo. Sim. De São Paulo pega um voo para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu vai de ônibus para Cascavel, aonde vai treinar à noite no local da partida. Muito bem. Portanto, esse é o nosso glorioso Renan Mafra trazendo as informações. E daqui a pouquinho falaremos mais de Copa do Brasil, sobre essa competição e sobre a partida, ou as partidas que envolvem os times do estado do Rio de Janeiro. São 7 horas mais 27 minutos, 7h27. Você está no Fute Rio, na geral. Picadinha histórica.
Pitadinha histórica, fechando aqui o nosso Fute Rio na geral para você lembrar, ou pela última vez no nosso Fute Rio na geral, para você relembrar momentos marcantes do futebol carioca e jogos que fizeram a história para você recordar aqui junto com a gente. Voltando no tempo, especificamente para o ano de 1984, num dia como o de hoje, dia 29 de janeiro, o Vasco perdeu para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã por 3-2. Gols do São Paulo de Aguinaldo 2 vezes e Oscar, Roberto Dinamite fez os 2 do Vasco. O gigante da colina de Edu jogou com Acácio, Edervaldo, Nenê, Daniel Gonzalez e Ayrton, Oliveira Pires, Arthurzinho, Giovanni, Jussier, Roberto Dinamite, entrou Marcelo. O São Paulo de Mário Travalini, Valdir Pérez, Paulo Roberto, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Humberto, Zé Mário e Márcio Araújo, Zé Sérgio, Renato e Marcão. Entrou Aguinaldo. São Paulo 3, Vasco 2, em 29 de janeiro de 84, há exatos 34 anos atrás. São 7h29 aqui na Rádio Fute Rio, você ligado na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, aqui em www.futerio.net. Você sabe, aqui em futerio.net é sempre paixão por futebol e com toda a informação e com os detalhes para você curtindo junto conosco, aqui junto com a gente. Cláudio Burgo tinha me perguntado no bloco anterior o público de Flamengo e Vasco de 78, que foi o jogo da pitadinha do bloco anterior. E esse foi um dos maiores públicos da história do clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. Vou só ver aqui com precisão qual foi. Não, aqui não tá... Não, peço desculpa, ainda não consegui arrumar direito não. Porque eu achei que ia ter esse jogo aqui com o público, mas eu daqui a pouquinho vou informar. Eu posso garantir que teve mais de 100 mil pessoas. É porque eu tava vendo outro Vasco e Flamengo aqui, 78, que foi a final do Carioca. Gol do Rondinelli, que teve 120 mil pessoas, mas isso foi no final do ano. Esse jogo de 7-8 valia pelo brasileiro de 7-7. E daqui a pouquinho, então, eu vou trazer aqui esse público. 7h30 aqui na Rádio Fute Rio. Rápido break. Na volta, mais meia hora de Fute Rio na geral com Copa do Brasil e mais Grupo X. Tem Nova Iguaçu em campo nesse meio de semana. Tem Rádio Fute Rio em cima da jogada e muito mais só pra você. E já já bola rolando, hein? Lá no Raulinho de Oliveira pra Volta Redonda e Cabo Friense. Placar Fute Rio segue em tempo real. Siga participando no Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design,
e Engearque Construções. Nesta eu tô ligada. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio. É o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Aisha Opor, Futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Futerio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h34. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Até 8 da noite, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também estou sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. Futerio.net. Valeu, grande Luiz Roberto, sempre ligado aqui no futerio.net. Galera ligada com a gente, participando e acompanhando nosso Fute Rio na geral, tem informação aqui na Rádio Fute Rio. Já tem bola rolando lá no estádio Raulino de Oliveira para Volta Redonda e Cabo Friense. Jogo válido pela quarta rodada, penúltima rodada dessa Taça Guanabara. E portanto já temos bola rolando, o jogo já começa e você já acompanhando junto com a gente aqui em futerio.net. Pelo menos nessa primeira meia hora o Fute Rio na geral te informa. E é claro que o placar Fute Rio também está em cima da jogada. Confirmando como estão as duas equipes. O Volta Redonda que está jogando com o time titular da seguinte maneira: Douglas, Ronaldo, Bruno Costa, Daniel e Luiz Paulo, Bruno Barra, Marcelo e Vinícius Pacheco, Dija Baiano, Anselmo e Fabinho. A Cabo Friense que está atuando com George, Paulo Sérgio, Vitor Silva, Leandro, Eusébio e Ayrton, Levi, Cacá Mendes, Bruno Tubarão e Davi Ceará, Maranhão e João Carlos. E atenção, informação! Rapaz! E toma informação aqui na Rádio Fute. Fala, Cláudio Burg. E lá no Raulino de Oliveira. Lá no Raulino. Lá mesmo. Aonde? Volta Redonda 0. Cabo Friense 1. João Carlos de falta aos 2 minutos de jogo. Rapaz. Cabo Friense fazendo 1-0, complicando Bangu, complicando Nova Iguaçu e complicando Vasco. E eliminando o Voltaço. Exatamente. Cabo Friense na frente, portanto, no Raulino de Oliveira. Portanto, lá em Volta Redonda. Lá em Volta Redonda, lá em Raulino, como lá diria o outro. O Cabo Friense faz 1-0 em cima do Volta Redonda, gol de falta do João Carlos. Um amigo nosso não deve estar gostando nada disso. E olha só, furar o bloqueio da Cabo Friense é difícil. Cabo Friense é defesa sólida, né? Muito sólida, muito mesmo. Eu falo, não vou falar, Andresa, é a melhor defesa do campeonato, que até pelos números não é hoje. Mas é um time muito bem armado defensivamente pelo Antônio Carlos Roy. Só levou 2 gols, por incrível que pareça, em uma partida do América. Cá pra nós, um jogo que a Cabo Friense, eu pude acompanhar, jogou muito relaxado, que sabia que dificilmente perderia a vaga para a fase principal. Renan, foram quantos jogos na seletiva? 5. Com mais até hoje? Até agora com o de hoje 9. Com o de hoje 9. 9 jogos. A Cabo Friense perdeu quantos? Perdeu para o América e perdeu para o Flamengo. 2 jogos apenas. Os 2 dá certo, temos 2 vitórias aí para 2 derrotas para a equipe da Cabo Friense. Mas a Cabo Friense conseguiu aí um belo resultado, ou vai conseguindo um belo resultado, 1-0 em cima do Volta Redonda. Coitado. 7 horas mais 37 minutos, você segue acompanhando no Placar Fute Rio, em placar.futerio.net. Cada um acredita
evidentemente naquilo que quer. E a Exatamente. informação é que o Douglas Borges falhou no gol do João Carlos. Tá lá no Twitter. Então quem quiser acompanhar também no nosso Twitter em @site FuteRio, além do nosso FuteRio na geral, acho que informa aqui então o João Carlos num estádio Raulinho de Oliveira cheio E o Roy de lugar fazendo, vazio. voltando a fazer um bom trabalho em um clube do Rio. Né? E por enquanto voltando a classificar um pequeno para uma semifinal de turno, né? Como já conseguiu com o Friburguense. Se eu não me engano, com a própria Cabo Friense ou não? Foi com a Cabo Friense. Foi, acredito que tenha sido. Só confirmando aquela informação do bloco anterior, ô Bug. Aquele Flamengo e Vasco de 78 deu 102 mil torcedores no Maracanã. É um dos maiores públicos, mas não um dos 20 maiores. Mas, de qualquer maneira, um belo comparação número, né? que teve hoje, foi 20 mil? 28 mil. 28 presentes. Sábado. 26 mil presentes. Sábado. E ainda assim só de um lado, né? A galera vascaína praticamente não foi. Só falando aqui sobre o Antônio Carlos Roy, classificou-se pelo Friburguense, que também conseguiu uma classificação, salvo engano, posso estar enganado, mas salvo engano conseguiu uma com o Madureira também. Então realmente foram feitos importantes. Porque 2006, eu lembro que... 2006 não era ele não, mas não era Alfredo Sampaio. Mas entre 2009 e 2011 Madureira não chegou não? Eu acho que não. Não, Eu não tenho essa certeza A não. última rodada é Bangu e Cabo Friense e Bangu. Correão. Cabo Friense e Bangu. A Cabo Friense pode entrar até com empate, né? Sim. Sim, é verdade. Realmente. Entra Pode com- entrar com empate dependendo Lógico de hoje. do jogo, Do jogo de hoje. Com a vitória, contando com a vitória de hoje. Exatamente. Dependendo do resultado do Nova Iguaçu contra o Flamengo, é difícil que ganhe do Flamengo. É verdade. Mas pode acontecer. Eu até tô acreditando que o Flamengo vai mandar novamente o time de garotos pra esse jogo em Brasília. Vai dar uma Time de poupada. meninos. Exatamente. Diria Galvão Bueno. Vai dar uma poupada nos titulares, teoricamente, que quando jogaram acabaram empatando com o Vasco. Mas eu tô acreditando que vai apenas os garotos. Terá a possibilidade aí de utilizar alguns meninos da Copinha. Até porque na primeira rodada do Campeonato Carioca Sub-20 o Flamengo jogou com um time Sub-15 quase. Conseguiu vencer o Bom Sucesso com gol no finalzinho. Aos 49 minutos do segundo tempo o Flamengo derrotou o Bom Sucesso. Mas os principais jogadores que vão ficar no elenco Sub-20 pra manter aí essa temporada do Flamengo, ganharam uma folga merecidamente, né? Jogaram a final quinta-feira, muitos estavam vindo pro Rio de Janeiro, ajudando os profissionais, voltando para São Paulo, jogando em São Paulo, voltava pro Rio, então os garotos de fato se desgastaram, ganharam uma folga. Nessa segunda, hoje, no caso, popularmente conhecido como hoje, os jogadores voltaram aos treinamentos e tem a possibilidade aí, talvez, de ajudar o Flamengo nesse jogo de domingo, na verdade, contra o Nova Iguaçu, compor o elenco. O Flamengo ir com um elenco muito jovem e pensar aí colocar os principais jogadores só na fase da semifinal, que o Flamengo já está garantido na primeira colocação, esperando seu adversário. 7h41 aqui na Rádio Fute Rio, Cláudio Burger, sem detalhes. Só para finalizar com a Cabo Friense, até o fim, mas enfim. A Cabo Friense vem de uma seletiva, fica em primeiro e agora conseguindo uma classificação. Calma. Teoricamente conseguiu uma classificação. Ficando perto de uma classificação, pelo menos. Hoje estaria em segundo, seria um feito maravilhoso pro tricolor pra ir. É isso aí. Campeonato Carioca de Juniores, primeira rodada, jogos já aconteceram e já foram todos encerrados. No sábado, Fluminense 1, Portuguesa 1, Botafogo 3, Boa Vista 1, América 2, Macaé 1, Madureira 0, Goitacás 0, Vasco 2, Cabo Friense 0 e Nova Iguaçu 2, Resende 1. Ontem, Flamengo 1, Bom Sucesso 0 e encerrado ainda há pouco, na preliminar desse Voltaço Cabo Friense, o jogo entre Volta Redonda e Bangu, e deu Voltaço pelo placar de 2-1. Portanto, primeira rodada do Carioca de Juniores encerrada. Tem até a matéria lá no site futerio.net das 25 promessas a se observar para o Campeonato Carioca, jogadores aí da base de todos os clubes, pelo menos um representante para, pelo menos cada clube tendo pelo menos um representante, e portanto jogadores para se ficar de olho. Próxima rodada acontecendo nesse meio de semana, entre quarta e quinta-feira, e o futerio.net também, é claro, vai estar em cima da jogada. 7h42 aqui na Rádio Fute Rio. Falando em meio de semana, a bola rola nesse meio de semana para a Copa do Brasil.
E os pequenos vão estar em campo, inclusive com a Rádio Fute Rio em cima da jogada. Com a primeira fase acontecendo, jogos nessa quarta-feira, os pequenos jogam todos nessa quarta-feira. Começando às 4 da tarde no estádio Jânio Moraes para Nova Iguaçu e Bragantino. Também nessa quarta, 7h30 da noite, em Cascavel, o jogo entre Boa Vista e Internacional. E às 9h45 da noite, em Maringá, o Madureira enfrenta o São Paulo. Lembrando que Boa Vista e Madureira venderam os seus mandos de campo, isso é permitido na Copa do Brasil, não no Campeonato Brasileiro da Série A, portanto vão tentar faturar com a renda, uma vez que são os mandantes destes jogos. Lembrando também que eles, como mandante, têm que vencer os jogos para se classificarem, jogo único, para o Nova Iguaçu, para o Boa Vista e também para o Madureira. Empate favorece os times visitantes, então o Nova, o Verdão e também o Madura têm que ganhar os seus jogos para se classificarem para a segunda fase dessa Copa do Brasil, e todos os jogos já rolando nessa quarta-feira. Ô André, oi, só dando uma passada para situar o ouvinte como estão aí os adversários dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro nos seus campeonatos estaduais, ressaltando aqui o Campeonato Paulista. Começando aí pelo São Paulo, time grande, que o Dorival Júnior ainda está tentando acertar um pouquinho a equipe. Vale ressaltar que o São Paulo está no grupo B do Campeonato Paulista e não é o líder, está na segunda colocação. Começou o Campeonato Paulista tropeçando, não tinha ainda, o Dorival ainda não tinha acertado a equipe de maneira que ele achava mais conveniente, da sua maneira, colocando a sua cara. Vem conseguindo alguns reforços. O Nenê, por exemplo, já se apresentou hoje. Se apresentou hoje, né? Deixou baixo da gama. E o São Paulo está na segunda colocação do seu grupo. O Bragantino, que já é um clube de menor investimento, vale ressaltar. O Bragantino, ele vem de uma Série B de Campeonato Paulista no passado. A2, né? A A2. Ele estava, se eu não me engano, foi até o campeão para cima do São Caetano. Venceu a final. Por muito pouco, não caiu na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi um vacilo do Macaé na última rodada. O Bragantino teve seus méritos de vencer o Tupi. Foi um time que se classificou e o jogo foi em Juiz de Fora, ou em Tupi, como você preferir. Só te corrigindo, o Bragantino foi vice pro São Caetano, perdeu naquela decisão. E aí, o Bragantino esse ano parece estar se reencontrando em 4 partidas, 2 vitórias, 2 derrotas no Campeonato Paulista, o Bragantino. O São Paulo até agora em 4 partidas, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Vale ressaltar aí essa campanha do São Paulo, que ainda está oscilando bastante. É um sonho, mas seria maravilhoso ver o Boa Vista eliminando o São Paulo. E para fechar aqui, falando do Internacional, o técnico Eduardo Alex lembrou muito bem, né? O Madureira eliminando o São Paulo, né? O Madureira, perdão, eliminando o São Paulo. O Internacional, eu falei até o Boa Vista, porque eu já ia falar do Inter, que é o adversário do Boa Vista. Não é o líder do Campeonato Gaúcho, está com... Como lembrou o técnico Eduardo Alex, ainda o time está sendo muito mesclado. Os titulares ainda não tiveram uma sequência, mas em 4 jogos o Internacional conseguiu 3 vitórias e perdeu um jogo. Esse jogo que o Internacional acabou perdendo foi justamente para o líder do Campeonato Gaúcho, o Caxias do Sul. Então, portanto, o Internacional aí fazendo uma campanha basicamente razoável, né? O segundo colocado está bem. E só para não deixar passar, o Fluminense, que vai estrear contra a Caldense. A Caldense é a 7ª colocada no Campeonato Mineiro. Vale ressaltar que eu achei que estragaram o Campeonato Mineiro, que são 12 clubes, acho que uma das fórmulas perfeitas dos estaduais é do Mineiro. Que eram 12 clubes, todos se enfrentavam entre si, passavam 4 e caíam 2. Só que esse ano eles fizeram para passar 8 times. Então a Caldense está na 7ª colocação, com 5 pontos até agora, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Tupi tá quebrado ou tá bem? O Tupi é o lanterna do Campeonato Mineiro, com apenas 1 vitória e 3 pontos. Mas tá tudo muito embolado. Por exemplo, o Tupi tem 12 pontos e ele tem a mesma pontuação do Democrata, que é o 10º. Tem 1 ponto, né? Tem 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Sim. É a mesma pontuação do Democrata, que é o 10º. Os 3 últimos perderam 3 jogos. Na verdade, o Democrata joga daqui a pouco contra o RT, mas os 3 últimos perderam
os dois últimos perderam 3 jogos e venceram 1. E o Democrata perdeu 2 e venceu 1, mas enfrenta o RT daqui a pouquinho. O RT que é a quinta colocada e que nos últimos anos foi quem entrou ali no meio dos grandes, de Cruzeiro, América e Atlético. 7h47 na Rádio Fute Rio, no Raulino de Oliveira, 14 minutos da primeira etapa. A Cabo Friense segue vencendo Volta Redonda pelo placar de 1-0, gol de falta do João Carlos, aos 2 minutos desse tempo inicial, resultado que vai colocando a Cabo Friense no G2 na zona de classificação e dependendo apenas de si, de uma vitória em casa contra o Bangu na última rodada para classificar-se para as semifinais. E aí o Vasco da Gama ficaria de fora. E até vale falar, antes da gente retomar a Copa do Brasil, um assunto interessante. Existe a possibilidade, se não tivermos um grande, ou até 2 grandes, na semifinal, dessas semifinais, em vez de serem sexta e sábado de carnaval, acontecerem antes dele, na quinta e na sexta, mas que depende ainda de uma definição da Polícia Militar para garantir a segurança. Normalmente, Andreso, sempre a federação, quando tinha esse calendário apertado, e alguns anos teve essa situação, tentava botar a final da Taça Guanabara no sábado de carnaval, né? E aí, por falta, talvez se a Copa do Brasil fosse na próxima semana, a federação ia apertar tudo, ia botar a última rodada na quarta-feira. É porque o carnaval esse ano começa bem no início de fevereiro, então dá uma quebrada, né? Então, mas eu acho que se a Copa do Brasil fosse na outra semana, começasse na outra semana, ia dar uma apertada nessa situação, ia botar a última rodada na quarta, semifinal já no final de semana, e aí ia deixar a final pro sábado de carnaval, mas não foi o que aconteceu, né? Então teríamos essa semifinal aí do sábado de carnaval, ou na sexta, antes do carnaval, ou na quinta-feira. Resta esperar. 7h49 na Rádio Fute Rio. Cláudio Burger, na tua visão, qual dos times tem as maiores possibilidades, entre os pequenos, pelo menos, de classificação nessa Copa do Brasil? É claro que é obrigação de vencer, empate não serve, empate favorece vamos dizer, os visitantes, mas o Boa Vista enfrenta um clube do tamanho do Internacional, o Madureira enfrenta o São Paulo e o Nova Iguaçu pega o Bragantino. Na tua visão, alguém com mais chances, todos com boas possibilidades, alguém comete o crime, quantos passam, quais passam na tua análise, Burger? Sincero, eu vou ficar só com o Nova Iguaçu. Só passa o 9, Só Nova Iguaçu. 2. Eu, sinceramente, eu acho que... É realidade. Se a gente pegasse o Madureira empolgado do ano passado e trouxesse para esse ano, eu acho que poderia até pensarmos em uma boa classificação, em uma possibilidade de classificação do Madureira, mas da maneira que o Madureira tá, apático, sem conseguir bons resultados, eu acho bem complicado chegar a essa classificação. Então eu acho que eu vou com o Cláudio Burger, acho que só o Nova Iguaçu é que passa. E o Nova Iguaçu, assim, pelo que a gente conhece o Jânio, ele vai querer muito, pelo menos, passar de fase, que é mais dinheiro em caixa que o Nova Iguaçu terá. Com certeza. Isso vale muito. Vale lembrar que após essa primeira fase de Copa do Brasil, caso o Nova Iguaçu consiga avançar, o Nova Iguaçu provavelmente deve jogar fora a segunda partida, e aí não tem mais vantagem de empate para ninguém. Vai ter um time mandante, esse time mandante tem a vantagem, né, de poder jogar em seu estádio, mas empate vai para os pênaltis jogo. E o Nova Iguaçu passando é um adversário complicado, porque o Nova Iguaçu vai pegar ou o Atlético Goianiense ou o Altos. O Altos vai jogar em casa essa primeira rodada. Altos do Piauí, né? Exatamente. Então tá também pro Nova Iguaçu querer sonhar, hein? Exatamente. Mas, se o Nova Iguaçu ainda avançar a terceira fase, tem um Atlético Mineiro pela frente. Aí já bate mais ou menos como foi o Boa Vista, né? Que tirou o Ceará, um time tradicional, que vai jogar a primeira divisão esse ano. O Boa Vista tirou um time que vai jogar a primeira divisão. Tirou depois a Portuguesa, muito tradicional, e esbarrou no Sport. É isso aí, são 7h51 aqui na Rádio Fute Rio. Informação! Tem mais gol, rapaz? Não tem mais gol não, rapaz. Tem inclusive uma coisa bem negativa pra gente falar aqui, rapaz. Parece coveiro, hein? Vai fazer o quê, né? O pessoal também procura, o pessoal também cava, que é uma maravilha. 7h52 aqui no futerio.net. Informação quente do Madureira chegando na Rádio Fute Rio.
Madureira chegando na Rádio Fute Rio com uma informação quente que já está no ar no futerio.net. 7-8. Paulo César Guzmão pede para sair e não é mais o técnico do tricolor suburbano. Acácio vai comandar o time no jogo de amanhã ou de depois de amanhã na Copa do Brasil. Paulo César Guzmão, repito, não é mais o técnico do Madureira. Definição agora à noite. Notícia das 7h47 no futerio.net. Depois de uma nova derrota no Campeonato Carioca, Paulo César Guzmão alegou problemas particulares e pediu demissão do comando do tricolor suburbano. Lembrando que o Madureira ontem perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1 lá no estádio de Los Lários. Então, portanto, Paulo César Guzmão pedindo demissão e o Madureira vai com um sério desfalque para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Acácio será, portanto, o treinador. Na terra do samba, então sambaram lá, né? Pois é, né? Paulo César Guzmão não é mais o técnico e que altura, né? Para deixar a equipe justamente às vésperas de um jogo da Copa do Brasil. Que a gente falou aqui, de certa maneira, acaba um pouco alterado, né? Porque sem o PC, Acácio, que é o auxiliar, vai assumindo, portanto, a equipe. Pega já uma situação bem complicada do Acácio. Estreia do Acácio. Que estreia do Acácio. Então vai ser uma situação fogueira, né? Bem complicada pro Acácio. Boa sorte, mas ele vai precisar de sorte e vai ter uma pedreira muito grande pela frente. A gente já vinha até falando que o clima no Madureira não era dos melhores, né, por conta de toda a situação, enfim, o Madureira que vem fazendo uma má campanha no Campeonato Carioca, mas agora parece que a coisa ganha ares mais acentuados, né, realmente uma questão bem mais complicada. E Paulo César Guzmão, portanto, deixando... É uma crise bem exposta, o Madureira, né? Uma crise exposta, como você bem disse, Burger. Sem dúvida alguma, é um problema sério que vive o Madura. Nosso Léo Pinheiro ainda apurando a informação, o site futerio.net batendo em primeira mão a notícia aqui no Fute Rio na geral, mas você acompanha e, obviamente, dentro de mais alguns instantes, nós teremos outras novidades sobre essa saída de Paulo César Guzmão do comando técnico do Madureira. A gente repete, ele pediu demissão após a derrota de ontem para o Fluminense lá no estádio de Los Lários pelo placar de 2-1, resultado que eliminou o Madureira do Campeonato Carioca, ou pelo menos da Taça Guanabara. O Madura não tem mais chance de se classificar para a semifinal desse primeiro turno e agora Paulo César Guzmão não vai comandar o time depois de amanhã pela Copa do Brasil contra o São Paulo e assim Acácio, que é o auxiliar, Acácio é aquele mesmo, Acácio Cordeiro Barreto, goleiro de Serrano do Vasco da Gama da Seleção Brasileira e que agora foi técnico do Americano, né? Foi técnico do Americano em 2012, né? 12. Ainda no Campeonato Carioca da primeira divisão. E do Olaria também. Do Olaria eu sinceramente não recordo o ano, mas foi técnico do Olaria. Pois é. Então agora vai ter a oportunidade de estrear como técnico no Madureira. Ele que vai ser então o auxiliar, ou na verdade agora o técnico efetivo, uma vez que ele entrou no lugar do nosso glorioso PC Guzmão. Fala aí, ô Boca. Tava voltando, não vou me lembrar certamente aonde, mas acho que eu tava voltando de algum jogo, indo para algum jogo. Quem está no ponto de ônibus na Presidente Vargas, em frente à prefeitura? Acácio. Acácio, como diziam os locutores anos 80. Um ônibus na Presidente Vargas. Olha aí, hein? Então, segue o jogo. Eu encontrei Luiz, sabe quem encontrei aqui? Até falei com o Renan, encontrei Luiz Guilherme, goleiro do América, aqui embaixo, descendo aqui no Nova América. Saindo um dia aqui, encontrei com ele, tá, tudo bem, cara, já tava treinando no América já. A gente às vezes encontra com os jogadores, com os personagens aí do futebol em alguns lugares. Mas enfim, portanto, PC Guzmão não é mais o técnico do Madureira, que vai para o jogo contra o São Paulo depois de amanhã, de Acácio como treinador. Boa sorte. Boa sorte aí para ele, boa sorte pro Madura. E lembrando mais uma vez que a Rádio Fute Rio vai transmitir Nova Iguaçu e Bragantino depois de amanhã, 4 da tarde. A preleção começa às 2h30 e você curte aqui no som de futerio.net/rádio, a casa do futebol carioca. E você sabe, aqui em futerio.net tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. Futerio.net. Valeu, grande Ciganerei, sempre ligado com a gente aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Sempre bom ter a audiência, a participação
da galera aqui ligada junto com a gente. Vou dar também aqui uma última passadinha no nosso Facebook, porque já são 7h57, já estamos no finalzinho do nosso programa. Só informando que lá no Raulino temos agora 23 minutos de jogo, segue Cabo Friense 1, Volta Redonda 0. O jogo acabou de voltar ao tempo técnico. Aliás, Cabo Friense 1, Volta Redonda 0, né? Vitória do Tricolor Praiano, gol de João Carlos, que vai dando, portanto, à equipe praiana esses 3 pontos e, por enquanto, a classificação ou a posição na zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Galera do Face sintonizada com a gente, curtindo aqui o nosso Fute Rio na geral, mandando sua mensagem, soltando o sapato. Fernando Veron ligado no Fute Rio, José Roberto também aqui ligado com a gente, querendo saber informações de Voltasse Cabo Friense, Valber Sodré, Júnior Caseta, Dejair Soares, obrigado pelo carinho e pela audiência de toda a galera. 7h58 aqui na Rádio Fute Rio, é hora do nosso bolão do futerio.net. Hora dos resultados, hora dos palpites da galera. Chegou a conta do seu Gabriel aqui. Da Quitanda. Vai começar. No vai 1. Vai 1, volta 3, sobe 4, vai 5 pro lado. Opa, ganhei. Só dá Gabriel. Dá Gabriel. Obrigado. É bom porque eu espero vocês alongarem pra eu poder botar. Sim, vai vocês preparando. nem sempre alongam, pô. Tem que, na próxima pode alongar mais, que não tem problema pra caber a vinheta pra ficar legal. Bom, trazendo então aqui as análises e também, evidentemente, o palpite da galera. Bom, obviamente, na verdade, só temos rodada na próxima semana. No final de semana, né? Então, vamos ficar aí aguardando. Eu, de qualquer maneira, como este é o computador agora o número 1 e não o número 2 que nós utilizamos na sexta-feira, eu tenho aqui os palpites daquela outra rodada que eu fiquei devendo. De vocês e meu também, né? Vamos ver aqui. Renan Mafra cravou Boa Vista 1-0 no Madureira, assim como o Burger. Cabo Friense e Vasco, ninguém acertou. Flamengo e Bangu, Burger e Renan cravaram também. Fluminense e Portuguesa, Burger acertou o empate. Nova Iguaçu e Volta Redonda terminou 2-0, né? Isso. Então, eu e Renan acertamos a vitória do Nova Iguaçu. E Macaé e Botafogo, eu quase cravei. Falei 2-0 Fogão. Quase cravo. Então, falei 2-0, foi 2-1. É igual quase gol. Bom, fiz 3 pontos. Vamos ver. Renan Mafra. Meu Deus, se fosse eu, seria 1,5. Não é. Renan Mafra, 4 pontos em Madureira e Boa Vista. Em Cabo Friense e Vasco, mais 5. Em Flamengo e Bangu, mais 9. Em Fluminense Portuguesa, Lona. Em Nova Iguaçu e Voltaço, mais 12. Macaé e Botafogo, Lona. Então, Renan, 12 pontos. Cláudio Burger. Boa Vista e Madureira, 4 pontos. Cabo Friense e Vasco, Lona. Flamengo e Bangu, mais 8. Fluminense e Portuguesa, mais 10. Nova Iguaçu e Volta Redonda, mais 11. E Macaé e Botafogo, mais 12. Então, também 12 pontos. Eu, Madureira e Boa Vista, 1 ponto. Cabo Friense e Vasco, Lona. Flamengo e Bangu, 2 pontos, 3. Fluminense e Portuguesa, mais 1 ponto, 4. Nova Iguaçu e Volta Redonda, mais 3, 7. E Macaé e Botafogo, 3 pontos, 10. Eu só escutei Lona no seu caso, aí você vem e faz 10 pontos. 10 pontos. Meu Deus. 3 pontos em Botafogo e Macaé, que foi 2-1, eu botei 2-0. Lona. 3, não. Lona. Lona foi em... Começou. Não, Lona foi em... Lona só foi... Ih, tá se complicando. Não, Lona só foi Cabo Friense e Vasco. Tá. Porque já eu falei aí nessa situação, hein? Porque o Vasco foi 2-0. Você fez Lona 2 vezes. Tá. Você é um brincalhão, você é um... Esse negócio de Lona já tá parecendo um circo mesmo. Você... Muito bom. Você fez Lona em Fluminense, Portuguesa e Macaé e Botafogo. Fez mais do que eu. Tá. Pô, só, você botou Portuguesa 2-1. Quanto é que foi o jogo? Porque a Portuguesa perdeu o multigol. Não, mas foi quanto? Terminou corrigido, apitou, foi quanto? 0-0. Macaé e Botafogo, você botou 0-0. Quanto é que foi o jogo? 2-1. Se tu trocasse um pelo outro, você acertava os dois. Sim, por muito pouco foi 1-1. Então pronto, eu ainda fiz menos que vocês e estão reclamando. É porque era pra fazer bem menos. Vocês estão de brincadeira. A quantidade de lona que eu escutei aí... O seu, volta a dizer que o seu foi mais. Os outros dessa rodada você não tem que estar no outro. Tá né? no outro, mas eu conto também. Já venho no programa de sexta-feira já com tudo contadinho, até porque na sexta-feira nós vamos ter os palpites tanto da Taça Guanabara quanto do Grupo X. Então serão 8 jogos. Já fez o total, para o palpite. Total, pelo menos? A gente pode fazer, inclusive, para fechar o primeiro turno. Pra gente contar tudo aqui, porque agora não tem a necessidade de planilhas de Excel
e também as E nem gloriosas. papel, como era, e nem papel, como era papiro é. e papel moeda e coisas afins. 8:02 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então para o destaque final aqui dentro do nosso glorioso Fute Rio na geral, pra galera curtindo aqui na transmissão mais carioca da sua internet aqui em www.futerio.net, curtindo a transmissão mais carioca da rede aqui na Rádio Fute Rio. Cadê a vinheta, rapaz? A vinheta tá aqui. Renan Mafra, seu destaque final aqui na cobertura mais completa do futebol carioca aqui em www.futerio.net, precisamente às 8:02 desta noite de segunda-feira. Meu destaque final vai justamente para a estreia dos clubes de menor investimento na Copa do Brasil. Torcemos para que tenha classificação de pelo menos um deles. Se puder ser 2, ótimo. 3, melhor ainda. Vamos ver. Booker, seu destaque final às 8:03. Vamos torcer, como diz o Renan Mafra. Quarta-feira, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista entram em campo pela Copa do Brasil. Sabemos que é complicado, mas não custa nada torcer. Com certeza. Renan, um abraço, hein? Abraço, até a próxima. Burger, um abraço e nos vemos, hein? Abraço e vambora que já vai chuvar. Parece que vem chuva. Daqui a pouco vem água por aí. Valeu, Burger. Até sexta. Sexta-feira, Cláudio Burger e Renan Mafra voltam a esse microfone. E na quarta-feira tem Nova Iguaçu e Bragantino ao vivo na Rádio Fute Rio. Preleção rolando a partir das 3:30. Você curte aqui em futerio.net. Último detalhe, lá no Raulino de Oliveira, agora 28 minutos da primeira etapa, segue Cabo Friense 1, Volta Redonda 0. Você continua acompanhando esse jogo em tempo real no Placar Fute Rio, melhor serviço de tempo real do futebol carioca e, obviamente, trazendo todas as informações e saindo do gol, você sabe primeiro. 8:04 aqui na Rádio Fute Rio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui em futerio.net, agradecendo pela sua audiência e pelo seu carinho e estar conosco até agora em mais um Fute Rio na geral, que volta na próxima sexta, das 6 às 8. Sempre em nome de Furna, 60 anos. Energia que se renova dia após dia. Criativo Design, comunicação com criatividade. E Engearc Construções. Ligue 2580-1334. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil. Até sexta. Aí sei. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.